Olá a todos! Bem-vindos a mais uma live da série Conversando na Janela. É sempre um prazer apresentar essa live para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Lac Lobato, eu sou federalizada desde os 10 anos de idade e usuária de implante coclear bilateral. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o assunto bem interessante, que é o direito das pessoas com deficiência. E quem vai falar sobre isso para nós é o advogado Arlindo Nobre, que ele tem uma história super parecida com a minha. E uma coisa que vocês precisam saber é importante. Eu e o Arlindo fazemos aniversário no mesmo dia. Então a gente não só tem a mesma história de vida, como a gente comemora nosso aniversário juntos também. Então, Arlindo, por favor, se apresenta para a gente. Gente, boa noite a todos. Boa noite. Sou Arlindo Nobre, para quem não me conhece, né? Sou pessoa com deficiência auditiva, usuário de implante coclear desde 2008. Sou formado em Direito e trabalho nessa área envolvendo pessoas com deficiência, direito à saúde, direito das pessoas com deficiência. E é um prazer estar hoje aqui com vocês à disposição da LAC para tentar responder algumas perguntas que ela vai fazer para a gente, né? Então, eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Arlindo, nós estamos celebrando 5 anos de lei brasileira de inclusão, né? A famosa LBI. E o que você acha que marca esses 5 anos de existência de uma lei que defende os direitos das pessoas com deficiência? Olha, Lac, para mim, como pessoa com deficiência, é uma alegria enorme comemorar estes 5 anos da nossa Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 1346 de 2015. Por quê? Porque o Estatuto ele reuniu várias normativas que estavam isoladas em várias leis. Ele juntou tudo isso num lugar só. Por isso que nós chamamos de Estatuto. E em 2015, com sua publicação, o Estatuto da Pessoa com Deficiência veio dar efetividade plena a esses direitos e reafirmar o que nós já sabíamos, que nós já temos consciência que está na Convenção Internacional dos Direitos sobre as Pessoas com Deficiência e está também na nossa Constituição Federal. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão, como é comumente chamado, veio para concretizar isso ainda mais perante o poder público, perante as empresas e perante as pessoas, para que essa consciência de inclusão da pessoa com deficiência não fique apenas no papel, algo bonitinho, mas que realmente seja concretizada de forma que acessibilidade e inclusão não seja apenas princípios bonitinhos lá da nossa Constituição, mas seja realmente efetivado de acordo com a especificidade de cada deficiência. E no caso da deficiência auditiva, a LBI garante nossos direitos. É importante a gente entender isso, porque existem muitas controvérsias, né? Eu estava conversando com você sobre ontem, que algumas pessoas interpretam a LBI como se ela dissesse que o surdo ele é obrigado a usar línguas de sinais. Eu, particularmente, na minha interpretação, não vi isso na lei. Você realmente tem alguma coisa que diga que o surdo ele é obrigado a usar a língua de sinais? No texto da LBI, nós temos o artigo 28 da LBI, que ele garante plena acessibilidade e inclusão de todas as pessoas com deficiência. E aqui não está falando especificamente da pessoa com deficiência auditiva. Está se falando de todas as pessoas com deficiência, uma inclusão no ensino educativo por meio de técnicas, recursos acessíveis de acordo com cada deficiência. É isso que a LBI nos traz. E em relação à pessoa com deficiência auditiva ou surdos, a LBI
traz ali no seu artigo 28, inciso 1 e 2, os comandos que devem ser utilizados em referência à pessoa com deficiência auditiva, que seja usuária de implante coclear, que seja usuária de aparelho auditivo, e que a sua acessibilidade, no caso, é diferente dos nossos colegas usuários de língua de sinais, que para estes a acessibilidade plena para eles seria o uso de Libras nas escolas, língua de sinais. Para os nossos colegas sinalizados, essa é a acessibilidade que a LBI traz lá no inciso 4º, artigo 28. Já para os nossos colegas deficientes auditivos ou surdos que não usam a língua de sinais, que não usam Libras, a acessibilidade para este grupo é que se use recursos de tecnologia assistivas de modo que permita que essas pessoas sejam incluídas no sistema educacional de acordo com a sua necessidade específica, porque de nada vai adiantar para mim, por exemplo, que sou usuário de implante coclear, entrar no ensino médio, por exemplo, e, ao chegar lá, ter um professor de língua de sinais disponível para mim se eu não uso a língua de sinais como um meio de acessibilidade. Né? Então, a LBI ela teve o cuidado de especificar isso nos 2 primeiros incisos do artigo 28. Eles estão voltados para toda a deficiência, de forma que todas as deficiências devem ser incluídas de acordo com sua especificidade específica. E o inciso 4º, aí sim, é para os nossos colegas sinalizados, surdos, usuários de língua de sinais. Muito obrigada por falar isso. Para quem quiser, a gente colocou aqui nos comentários o que diz exatamente o artigo 28 da LBI. A gente colocou nos comentários porque para ser exatamente o que está escrito, porque ninguém decora, né? Acho que a gente sabe muita coisa, mas exatamente o que está escrito. E no artigo 28 fala exatamente sobre isso, sobre o planejamento de estudos, no caso da elaboração de um plano de atendimento educacional especializado, da organização de recursos e serviços de acessibilidade e disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. Eu acho que existe muito equívoco nesse artigo, porque no artigo 4, se eu não me engano, ele fala sobre a oferta. Inciso 4º. No artigo 4 ele fala sobre a oferta da educação bilíngue, que a gente defende, que acha sim a oferta. Todo mundo sabe que as escolas precisam ofertar para quem precisa, mas não está dizendo que isso é obrigatório, né? Lendo para todo e qualquer aluno com deficiência auditiva. Bom, gente, isso é uma polêmica, né? Uma polêmica que acontece também às vezes por dificuldade de interpretação da própria lei, né? Então, o que o legislador original, ao publicar o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, pelo menos na minha interpretação jurídica, o que ele quis dizer com este verbo ofertar não é uma obrigação. A oferta de uma educação bilíngue, no caso, para as pessoas surdas usuárias de Libras, que necessite dela, é uma oferta que não é obrigatória, não há obrigatoriedade. Cada pessoa, por meio de seu representante legal, ou se for maior e já puder decidir por si próprio, tem o direito de escolha. Ele pode escolher se ele quer, se ele necessita, se ele precisa daquela ferramenta inclusiva e assistiva, que ele tem direito a ela, o que o órgão público e as empresas e também a sociedade devem fazer é disponibilizar essas ferramentas. Agora, se
a pessoa com deficiência auditiva ou surda vai ou não usá-los efetivamente, isso é uma escolha de cada um, de acordo com as suas necessidades, porque eu respeito e muito toda a comunidade surda. Eu tenho amigos sinalizados, amigos implantados, amigos usuários de aparelhos auditivos, clientes também sinalizados. Inclusive, eu também sei Libras para falar com esses meus clientes que são sinalizados. No entanto, não saio por aí usando Libras à torta e à direita, não porque eu não preciso, mas é que eu guardo a Libras como uma língua que eu aprendi para usar no momento que eu preciso para permitir acessibilidade para os nossos colegas usuários de Libras. Já, por outro lado, a surdez possui uma diversidade muito grande, todos nós sabemos disso. A surdez não é apenas Libras. Essa é a grande confusão que eu vejo nos debates no Brasil afora em que participo. Eu não costumo entrar muito nesse mérito, porque quando eu falo, eu puxo para o lado jurídico. O lado jurídico não faz essa distinção que tem nesses debates por aí. A lei é para todos, a lei é una, a lei diz é direito de todos os deficientes. Quando fala na deficiência auditiva, na surdez, ela fala em todos os tipos, ela fala no surdo sinalizado, ela fala no surdo oralizado, ela fala no surdo usuário de implante coclear, no surdo usuário de aparelho auditivo e naquele surdo que não usa nada. Ele não usa nenhum tipo de tecnologia assistiva, ele apenas faz leitura labial, como eu mesmo por 20 anos. 20 anos eu apenas fiz a leitura labial. Eu não usava aparelho auditivo, nunca usei aparelho auditivo, sempre fiz leitura labial. E, embora eu soubesse Libras, porque convivia com a comunidade de Libras, eu entendia que a Libras, no meu caso, não era a acessibilidade que eu precisava. Então, é isso que as pessoas devem perceber, porque a LBI ela não faz confusão nesse sentido. Está lá, artigo 28, inciso 1 e 2, todas as deficiências, incluindo as pessoas com deficiência auditiva que não são usuários de Libras. Elas precisam de inclusão, e essa inclusão deve ser feita de acordo com as suas necessidades específicas. Se eu digo que, para mim, inclusão é legendas, o poder público e as empresas têm que respeitar essa minha escolha e disponibilizar legendas. Por outro lado, quando a gente chega ali no inciso 4º, no artigo 28, ali está mostrando a obrigação do Estado, porque o Estado ele não tem o poder de escolher. O Estado é obrigado a fornecer uma educação para todos. A educação é um direito básico de todas as pessoas com deficiência. Todas as pessoas com deficiência. Então, o Estado tem que oferecer uma educação bilíngue, mas é oferecer, não é obrigar surdos e deficientes auditivos, todos eles, a pegar esse recurso de acessibilidade como sendo apenas Libras. Libras é acessibilidade efetiva para os nossos colegas usuários de Libras. Isso não tenho o que negar, é fato. Eu respeito, acho muito bonito, sei Libras, tenho muitos colegas usuários de Libras, conheço pessoas que trabalham na área de Libras, ajudo esse pessoal em tudo que posso, mas, infelizmente, temos a outra parcela de estudos, que podem ser usuários de implante coclear, podem ser usuários de aparelho auditivo e podem ser aqueles que são simplesmente surdos, que não usam nenhuma tecnologia assistiva para tentar remediar a sua audição. Nesse sentido, eu acho que a LBI não precisa de ajuste. O que a gente precisa é que a sociedade entenda esses conceitos de uma forma acessível para todos e mais ampla, e não apenas uma forma fechada, apenas em Libras, porque não é isso que a lei diz. Se
pessoal de casa, se vocês tiverem alguma dúvida específica que vocês gostariam que o Alindo respondesse, vocês mandam no comentário que eu vou ler para ele. Já temos algumas perguntas, tá? A primeira pergunta, as perguntas feitas são voltadas para a manutenção do implante coclear. Por enquanto que a gente viu as perguntas até agora foi isso. Se você puder responder para a gente, de acordo com o que a lei prevê, né? A primeira pergunta foi o seguinte, em relação, assim, eu gostaria de saber se o assistente remoto, que é o controle, né? O carregador de bateria e tal, são acessórios, porque o meu plano de saúde negou o pedido, dizendo que o plano não é obrigado a cobrir acessórios, e já que o pleno funcionamento do implante não depende desses acessórios. E como que a lei fica em relação a isso? Porque a mãe de uma criança pequena, que ela tem pouco conhecimento e ela não sabe como que ela deve proceder, quando que ela pode pedir, o que ela não pode pedir. Bom, aí já é um assunto um pouquinho polêmico no seguinte sentido, autorizar ou não autorizar um pedido administrativo é digamos, o plano de saúde, ele tem autonomia para autorizar ou negar. No entanto, quando o plano de saúde nega um pedido administrativo, não significa que a pessoa não tenha direito àquele pedido que foi feito. Em relação ao controle do processador do implante coclear, esse controle, embora ele venha no kit como sendo acessório, ele faz parte do conjunto do implante coclear. É por meio do controle que eu ligo e desligo o implante coclear, tanto a parte interna como a parte externa que fica ligada entre as duas. É o controle que eu ligo e desligo. Se o controle quebra, eu não poderei desligar o aparelho a não ser que eu tenha um botão físico. No entanto, o controle é essencial, sendo essencial, é sim de manutenção obrigatória. Por que eu digo isso? Porque nós temos o parecer 15 de 2019 da Agência Nacional de Saúde, a ANS, que é o órgão regulador que fiscaliza e regulamenta as atividades de saúde em nosso país. E, para quem não sabe, essa história, um dia eu vou contar para vocês a história desse parecer, mas não hoje. Hoje não dá tempo. Eu vou só falar rapidamente. Antigamente, coisa de 4 ou 5 anos para trás, não existia o parecer da ANS. Não existia. Então, essas negativas de plano de saúde era ainda a mais volumosa do que temos hoje. Porque a ANS não tinha uma posição clara sobre o que os planos devem ou não devem cobrir obrigatoriamente em relação à cirurgia de implante coclear. E nós fizemos um trabalho muito bem feito junto à ANS, que durou 1 ano e meio. E até que, em 2016, a ANS publicou o seu primeiro parecer sobre o assunto, que é praticamente o mesmo parecer que temos hoje, que o último foi publicado em 2019. Nesse parecer, a ANS dá a sua versão pessoal de o que é obrigatório a cobertura ou não. E nesse parecer, nesse documento, está lá, claro, com todas as letras. Os planos de saúde são obrigados a cobrir a manutenção posterior do implante coclear, além do próprio implante coclear. E se um controle veio no kit original do implante coclear e ele quebra por qualquer motivo, é óbvio que o plano de saúde deve cobrir a troca desse controle. Para a nossa ouvinte ou telespectadora, não sei como chamá-la, porque não sei o nome, que fez essa pergunta, o que eu digo é:
vá em busca dos seus direitos e não se deixe abater com essa negativa, porque negativa é muito comum. Os planos de saúde, infelizmente, ainda estão nessa de negar o direito que está cristalino nesta resolução 15 de 2019 da ANS. Quem fez a pergunta foi a Ludilene Moser, mas a mãe que perguntou isso, ela não está online hoje, ela está de plantão, e ela pediu para a gente fazer essa pergunta, tá? Aí a Ludilene fez a pergunta para ela, porque ela está realmente com um problema nesse sentido. E a Ludilene fez uma outra pergunta. Eu queria achar a pergunta dela aqui, porque se perdi, desculpa, gente. Que ela fala sobre... Eu vou fazer uma outra pergunta que é similar. É o seguinte: o que a família deve fazer no caso do descumprimento da LBI e a portaria 2776 de 2015? Descumprimento das normas constantes na LBI e a portaria 2776 de 2015? Isso. Olha, aqui na nossa LBI, nós temos 127 artigos de puro direito de todas as pessoas com deficiência. Então, se esses direitos que estão aqui dentro, eles não são respeitados pelas empresas, pelo poder público, a primeira coisa, a pessoa com deficiência que está sendo lesada em seus direitos, ela tem que notificar por escrito, o órgão público, a empresa que está desrespeitando o direito que está aqui neste estatuto. Com esta notificação, o órgão ou a empresa vai dar uma resposta por escrito, e com essa resposta, a pessoa com deficiência terá uma ciência de qual é a posição do órgão, por que ele não efetiva o que a lei pede. Diante disso, se o órgão ou a empresa não efetivar esse direito, a pessoa deve procurar um advogado privado, ou, se não tiver recurso financeiro, procurar a Defensoria Pública do seu estado, ou até mesmo o Ministério Público, em face de ações coletivas. O Ministério Público tem competência quando se trata de ações coletivas, mas se for ações individuais e a pessoa não tem condições financeiras de contratar um advogado privado para entrar com ações cabíveis em defesa do seu direito, a pessoa deve procurar a Defensoria Pública do seu estado, que a Defensoria Pública, por meio do defensor público, irá entrar com as ações cabíveis para que tente efetivar esse direito que está sendo negado pelo órgão público ou pelas empresas. Um comentário que fizeram que, infelizmente, muitos hospitais não estão fazendo a manutenção do implante coclear. Hospitais do SUS não estão dando apoio na manutenção do implante coclear. E se tem como a gente recorrer em relação a isso, se tem alguma coisa que a gente possa fazer, uma vez que a manutenção não está sendo cumprida. Em relação ao Sistema Único de Saúde, saúde é direito fundamental de todo cidadão brasileiro, né? Isso é uma verdade universal, está na nossa Constituição Federal, artigo 195, se não me engano, e da mesma forma que é um direito fundamental de todo cidadão brasileiro, aí também se inclui as pessoas com deficiência. O Sistema Único de Saúde, exatamente por essa obrigação constitucional do Estado de fornecer a saúde para todos e de forma gratuita, o Sistema Único de Saúde mantém esses programas referentes a implante coclear, cirurgia e manutenção de implante coclear, e todas essas cirurgias são feitas de forma gratuita, claro que seguindo os seus critérios.
O SUS tem vários critérios e várias portarias que estabelecem os critérios mínimos para cada coisa. O que acontece lá? Quando se trata de manutenção desses implantes que são feitos pelo Sistema Único de Saúde, todos os centros de implante coclear no Brasil que fazem implante pelo Sistema Único de Saúde devem seguir as normas internas estabelecidas nessas portarias do Ministério da Saúde. E é essas portarias quem define os critérios para troca, manutenção do implante coclear. Pode ser que, ao analisar alguma dessas portarias, a gente encontre abusividade, omissão do gestor, né? Então, se numa análise mais concreta do caso, em específico, a gente perceber que esse caso em específico tem omissão do legislador, a portaria é omissa, é isso, é aquilo, dá também para acionar o Estado judicialmente, de forma, principalmente se o usuário está sendo prejudicado em sua saúde auditiva. O usuário está sem ouvir, o usuário corre risco de ossificação coclear se não fizer a sua cirurgia imediatamente. O usuário corre risco de perda dos seus ganhos auditivos, porque ficou um dia, uma semana, um ano sem ouvir. Então, se acontece esses riscos e essa portaria não cumpre a sua obrigação de manutenção do implante coclear da forma como deve ser, essa portaria do Ministério da Saúde também pode ser combatida por meio de ação judicial própria. E também é a mesma coisa. Ou a pessoa que está tendo o seu direito negado procura um advogado particular para que este entre com as ações cabíveis em busca do seu direito, ou se ela não tiver recursos financeiros para contratar um advogado particular, ela procura a Defensoria Pública do seu Estado, que vai entrar com as ações cabíveis contra o Estado, contra a Secretaria de Saúde, visando a efetividade do direito fundamental à saúde, pois essas normativas, portarias, muitas vezes elas são omissas e muitas vezes o Sistema Único, por N motivos, deixa de cumprir coisas simples que deveria cumprir com mais celeridade. A saúde auditiva de um colega nosso, usuário de implante coclear, não pode esperar. E em relação a tempo de troca do aparelho, por exemplo, não existe como uma portaria dizer o aparelho que foi dado pelo SUS só vai poder se trocar de 5 em 5 anos. A portaria não pode dizer isso, porque eu fiz a cirurgia pelo SUS hoje, e daqui a 2 meses o meu aparelho quebrou, eu fui roubado, não sei, aconteceu alguma coisa. Eu estou sem ouvir, eu não posso ficar sem ouvir. O Sistema Único tem que repor o aparelho. Então, não é questão de tempo, de 5 em 5 anos, não é isso. É questão da necessidade auditiva do paciente. Se o paciente está eminentemente precisando daquele recurso para que o seu tratamento continue, o Sistema Único tem que fornecer, ele é obrigado a fornecer, sob pena de responsabilização do gestor público por ação ou omissão nesse sentido. Eu vou fugir um pouquinho do assunto implante coclear, porque fizeram uma pergunta aqui que eu acho que a gente vale a pena você responder. A LBI, ela prevê prova adaptada para crianças com deficiência? Como é que é, lá? Que você pode repetir novamente? A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela prevê provas adaptadas para crianças com deficiência. Provas adaptadas? Para criança com deficiência. Sim. Essa questão, ela envolve acessibilidade. E a acessibilidade tem um capítulo inteiro aqui na LBI. Ela está aqui no artigo 40, se não me engano.
Então, as provas adaptadas, elas são um recurso acessíveis que permitem que aquele estudante com deficiência possa ser incluído. E isso é obrigatoriamente necessário, né? Nós temos essa previsão. Então, não tem o que discutir se a escola, o cursinho, algumas empresas que vai fazer eventos, a própria OAB, sempre que eu fiz eventos aqui no Tocantins, eu sempre tive essa noção de que temos que fazer o máximo possível e impossível para colocar os recursos acessíveis, disponíveis para aquelas pessoas com deficiência que queiram participar dos nossos eventos. No caso em questão, se é necessário a adaptação dessas provas, não há o que discutir. Elas têm que ser adaptadas de acordo com a necessidade daquele aluno. Uma outra pergunta que estão fazendo também é um pouquinho polêmica. Se a LBI, ela prevê os direitos dos surdos unilaterais, ele é considerado uma pessoa com deficiência, se ele tem direito garantido por lei, se ele consegue fazer o implante coclear, o que a lei fala do surdo unilateral? Olha, a questão que envolve os nossos colegas surdos ou deficientes auditivos unilaterais de um lado só, ela é bastante polêmica. Por quê? Porque ainda não temos um conjunto de decisões jurídicas nesse sentido. Na LBI, a LBI não distingue o surdo unilateral do surdo bilateral. A LBI não faz essa distinção. A LBI, ela diz que o direito que tem aqui é de todas as pessoas com deficiência. Todas. Tanto que o conceito de deficiência da LBI é um conceito que veio lá da nossa Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi promulgada em Nova York em 2007 e entrou no nosso ordenamento jurídico por meio de emenda constitucional. Ele foi aprovada, essa convenção foi a primeira convenção que foi aprovada no Brasil, seguindo um rito dificílimo de aprovação, que tem que passar pela Câmara e pelo Senado 2 vezes com maioria absoluta de votos. E essa convenção passou por esses ritos e foi aprovada e se incorporou à nossa Constituição Federal como emenda constitucional. Pois bem, o conceito da convenção é que a deficiência pode ser parcial ou total, temporária ou permanente, a depender de vários fatores e de várias necessidades. Nesse conceito amplo de deficiência previsto na LBI e também na Convenção Internacional, os nossos amigos unilaterais, eles estão dentro de todos esses direitos, não tem o que discutir. O direito que é para mim, surdo bilateral dos dois lados, é o mesmo direito para o nosso colega unilateral. Levamos em conta o conceito amplo de deficiência previsto na Convenção Internacional e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Porém, gente, o que nós temos? Nós temos ainda decreto federal que, antes da LBI, esse decreto, ele dizia quem eram as pessoas com deficiência no Brasil. E nesse decreto, que é o 5.296, se não me falha a memória, ou é 3.298, tem 2 decretos, mas os 2 falam a mesma coisa.
Nesse decreto, infelizmente, os nossos colegas surdos ou deficientes auditivos, de um lado só, eles não estão incluídos nesse decreto. Porque esse decreto ele diz expressamente deficiência auditiva é aquela pessoa que possui surdez bilateral dos dois lados acima de 41 decíbeis. Então, infelizmente, levando-se em conta o decreto, os nossos colegas unilateral ou que possua surdez dos dois lados, mas que seja abaixo de 41 decíbeis, eles não se enquadram como pessoa com deficiência nos termos desse decreto. No entanto, nos termos do conceito amplo da LBI e também do Estatuto, da Convenção Internacional, eles se enquadram, sim. Tanto é que nós temos várias decisões judiciais nesse sentido, que já estão começando a mudar o conceito dos nossos tribunais e que provavelmente em um futuro próximo, eu espero que a própria lei, esses decretos, seja acrescentado os nossos colegas. Eu defendo que a acessibilidade e todos os direitos das pessoas com deficiência seja para todos, sem segregação aqui ou ali. Todos devem ter os mesmos direitos. Por quê? Se eu não tenho nenhum tipo de deficiência, nem auditiva, nem nada, ok. Agora, se eu tenho uma perda do lado direito, mesmo que mínima, essa perda, ela impacta no meu dia a dia, ela atrapalha a minha instrução, a minha convivência, e não precisa ser exatamente perda auditiva, pode ser perda visual, pode ser perda vocal, pode ser perda de membros, tudo. Então, a minha condição fisiológica já não é aquela normal, que eu nasci com ela e ela foi alterada por alguma coisa, é claro que eu tenho o direito de me incluir como pessoa com deficiência. Então, o conceito amplo que nós temos agora é um conceito humanitário, justamente por isso. É tão bonito, Lac, tão bonito, que eu vou ler para você, para você ver que coisa linda que é isso aqui. Olha só, eu vou pegar aqui. Nós estamos falando do artigo 4º da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que é também o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Chamamos de Estatuto porque reuniu vários conceitos num lugar só. Então, é um estatuto. O artigo 4º, parágrafo 1º, ele diz o seguinte, ele reproduz o que está na Convenção Internacional. Considera-se Gente, só um minutinho aqui. Não precisa se preocupar. Depois a gente faz um artigo juntos sobre o direito da pessoa com deficiência unilateral. Eu troquei aqui. É o artigo 2. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, esse é o nosso conceito atual de deficiência, e pode ser uma deficiência permanente ou provisória. Quem vai definir isso? O Estatuto diz que vai ser feita uma avaliação
biopsicossocial, que essa avaliação ainda vai ser determinada por meio, regulamentada por meio de decreto. Como será essa avaliação? Vai se passar por um médico, por um psicólogo, por um assistente social, e essa equipe inteira ela vai dar os seus pareceres e aí vai dizer, olha, essa pessoa realmente ela é pessoa com deficiência, porque ela tem uma barreira, mesmo que mínima, que lhe impede que tenha um pleno exercício de seus direitos. Então é isso, esse conceito social, ele é lindo. E eu fiz uma troca aqui na hora, não, é o artigo 4º, é o artigo 2 da nossa LBI, que inclusive eu passei para lá aqui um PDF da LBI, comentada, e ela vai passar essa LBI para vocês, e sempre que vocês tiverem dúvida sobre quais são os direitos da pessoa com deficiência, gente, corre lá, busca a LBI e leia tudo. São só 127 artigos. Tudo que está ali deve ser efetivado, seja pelas empresas, seja pelo poder público. E se negar? Bom, se negar, infelizmente, temos que correr atrás. Como a gente faz para correr atrás? Aí nós precisamos dos advogados, seja advogado particular, seja advogado público, que está na Defensoria Pública, seja o Ministério Público, mas aí nós precisamos da justiça nesse sentido, para combater a ilegalidade. É por isso que eu sou muito feliz em ser advogado e trabalhar nessa área, porque a gente combate injustiças. O nosso trabalho é fazer que o direito seja efetivado por meio de ações específicas que obrigue as empresas, obrigue o poder público e até mesmo pessoas a respeitar os direitos das pessoas com deficiência em toda a sua plenitude. Láquia. Eu queria agradecer o pessoal que comentou que a legenda está muito boa, porque a gente está fazendo mesmo um esforço de falar na velocidade que a legenda consegue captar bem o que a gente está falando, e de fato ela está captando super bem a minha voz do Arlindo. Então, Thaís, Silvia, vocês que deram esse feedback para a gente, muito obrigada. Uma pergunta que eu vou fazer, porque tem várias perguntas pequenininhas em relação a planos de saúde e manutenção do implante. Como que a pessoa pode verificar o que o convênio é obrigado a cobrir? É o parecer que ela deve verificar isso, e quando ela sentir que o convênio não está cumprindo o que está proposto no parecer, como que ela deve agir? Olha, para verificar o que o convênio é obrigado a cobrir em relação ao implante qualquer. A primeira coisa, peguem o parecer da ANS, parecer 15 de 2019. É o último parecer que nós temos, e atual. Nesse parecer, é um parecer de 8 páginas, se não me falha a memória, 8 páginas. Nessas 8 páginas, eles estão descrito tudo o que deve ser coberto. Em palavras simples, o parecer diz: o plano de saúde deve cobrir o implante coclear, que é a cirurgia, a parte interna e a parte externa, e todos os gastos do hospital, tudo, telemetria, ligação da parte interna com a parte externa, honorário do médico, o raio-x inicial, a ressonância magnética, antes da cirurgia, claro, né? Tudo deve ser coberto, tudo. Em relação à manutenção, o parecer fala a mesma coisa. A manutenção posterior do implante coclear é de cobertura obrigatória. Então, isso daí não tem o que discutir. Tudo que veio no kit do implante coclear, tudo, antena, cabo, pilhas, baterias, processador de fala, o controle, o mini-mic, os recursos, mesmo que seja acessório, mas que veio no kit do implante coclear, quando eles quebram por qualquer motivo, o plano de saúde deve cobrir a sua manutenção.
E em relação à reabilitação auditiva, que a criança muitas vezes necessita para poder ter um bom aproveitamento do implante, o governo é obrigado a cobrir também tanto o mapeamento quanto a reabilitação. Tudo isso é previsto também pelo Parecer? Também, também. Aí já é um pouco mais afastado. Tudo que envolve implante coclear e sua manutenção posterior é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Por quê? Porque nós temos a lei dos planos de saúde, que regulamenta exatamente o que os planos de saúde devem cumprir obrigatoriamente. Então, a saúde como direito fundamental e obrigação do Estado. O Estado é que deveria prestar a saúde integral para todos. O Estado abriu uma possibilidade lá no artigo 196 ou 197 da Constituição, se não me engano, e disse o seguinte: olha, empresas particulares, se vocês quiserem entrar na área pública, eu vou permitir que vocês entrem. Porém, vocês têm que cumprir as nossas normas aqui. Então, é assim, os planos de saúde, eles exercem uma outorga que o Estado deu para eles por meio de concessão pública. Então, os planos de saúde devem cumprir estas regras. A lei dos planos de saúde diz exatamente que qualquer plano de saúde, em qualquer modalidade que seja, deve obrigatoriamente cobrir um rol mínimo de doenças. Esse rol mínimo é uma lista que diz isso é de cobertura obrigatória, não tem conversa. Se você botar isso aqui, aí você pode colocar outras coisas. Cobre ou não cobre, beleza. Mas isso aqui tem que ser obrigatório. E o implante coclear está dentro desse rol mínimo. É nesse parecer que a ANS reafirma essa posição, que não tem o que discutir. O implante coclear está dentro do rol mínimo de cobertura obrigatória. Então, entra um implante coclear, entra a sua manutenção posterior, entra a sua troca do aparelho, contando, é claro, que haja necessidade da saúde auditiva do paciente neste sentido. Não pode ser uma troca simplesmente por, eu quero, eu achei bonitinho, vou trocar. Isso realmente não pode. Uma pergunta bem interessante que fizeram aqui. Quando o plano de saúde é da empresa, quando a pessoa tem um plano de saúde pela empresa e ela é demitida, se existe algum tempo determinado para a empresa manter o convênio, quando, por exemplo, o funcionário tem um filho com deficiência? Plano de saúde mantido pela empresa, plano empresarial. Gente, um plano empresarial, ele é praticamente a mesma coisa de um plano individual, com a única diferença de que quem paga esse plano é a empresa. A empresa paga esse plano para o usuário final, que é o trabalhador. Em tese, esse plano que é pago pela empresa é um complemento salarial para o trabalhador. É como se o próprio trabalhador pagasse esse plano e a empresa descontasse e pagasse o plano. É mais ou menos isso. A questão de se o usuário desse plano tem os mesmos direitos ou não tem, isso aí não tem o que discutir, são iguais os mesmos direitos. E eu gostaria que você reafirmasse novamente a parte final da sua pergunta, por favor. Lati. Oi. A parte final da pergunta, que eu acabei fugindo um pouco aqui do histórico. Não, ela perguntou se assim, ela falou assim, se a pessoa é demitida, se ela pode manter o plano durante um tempo, quando ela tem um filho com deficiência. Olha, quando a pessoa é demitida sem justa causa, ela pode sim manter o plano de saúde por até 2 anos. Porém, ela vai ter que pagar a parte dela e a parte que o empregador pagava. Ou se for um plano onde o empregador pagava 100% e o trabalhador não pagava nada,
e o trabalhador queira manter o plano de saúde, primeiro ele faz uma requisição ao plano, um pedido administrativo nesse sentido, e vai ter que passar a pagar mensalmente o mesmo valor que a empresa pagava integralmente e poderá manter o plano nas mesmas condições por até 2 anos. Acho que responde a sua pergunta, né, Ana? Era isso que você queria saber, o tempo que você poderia manter. Uma outra pergunta que foi feita aqui é em relação ao número de sessões de fonoaudiologia. Se tem limite quando a criança é usuária de implante coclear? Olha, as sessões de fonoaudiologia, elas são reguladas por outro parecer da ANS. Outro parecer. Atualmente, se não me falha a memória, são 48 sessões mínimas obrigatórias. E esse número, se não me engano, ele teve um aumento para 60 por ano. E essas sessões de fono, ela pode ser fono envolvendo pessoas que não sejam usuárias de implante coclear, e pode ser fono envolvendo o implante coclear, que é aquela sessão que a gente chama de mapeamento. Nesses casos, as pessoas devem procurar as fonoaudiólogas especializadas nesse tipo de mapeamento, mas são obrigatórias. Uma pergunta que veio do Felizardo, que ele é um colega nosso, que você deve conhecer ele, porque ele sempre está comentando as nossas lives, né? E ele comenta muito os nossos posts. Ele está falando o seguinte: quando um fabricante de implante coclear ele descontinua o modelo, né, deixando ele obsoleto, né, se a ANS ela pode exigir do fabricante por um mínimo de tempo de cobertura técnica, de assistência técnica, de cobertura da assistência técnica, porque acontece bastante que uma marca, ela descontinua um aparelho, acontece, eu acho que já aconteceu com todas as marcas, descontinua, e o usuário ele fica desassistido nesse caso. Se de alguma forma a ANS ela poderia cobrar da marca que ela mantivesse por mais tempo, ou, na verdade, o dever da ANS é garantir que a pessoa continue tendo manutenção e, de repente, consiga a troca, graças a essa descontinuidade do aparelho. Como que fica nesse caso? Gente, em relação à obrigatoriedade das empresas, e não é só as empresas de implante coclear, todas as empresas que trabalham no Brasil, que exercem suas atividades no Brasil, ao colocar um produto no mercado, ela deve garantir que aquele produto ele tenha assistência técnica por um período mínimo. E o que nós temos atualmente são 10 a 15 anos, no mínimo, é um período obrigatório. 10 a 15 anos. Então, o que acontece? Muitas empresas, isso na forma genérica, essas empresas, por algum motivo, elas descontinuam alguns de seus produtos e elas fazem um plano regulamentado de descontinuidade para tirar esse produto do mercado, mas, da mesma forma, continuar prestando assistência técnica para os usuários que já usam esse produto. E, após esse produto sair do mercado, não é mais fabricado pela empresa, não é mais vendido, a empresa deve ainda manter assistência técnica para esse produto por no mínimo 10 anos. 10 anos, de 5 a 10 anos, ainda deve manter. Passou esse prazo, cumpridos os editais certinho, a empresa informa todo mundo que foi feito um plano de retirada desse produto do mercado e o consumidor está ciente que aquele produto vai ter assistência pelos próximos 10 anos. Depois disso, a empresa, em tese, a empresa está livre.
Mas sempre há as brechas legais que, a depender do caso concreto, do direito e da necessidade da pessoa, a pessoa deve decidir se vale a pena ou não levar, acionar a empresa judicialmente e tentar buscar alguma efetividade de direito. Mas, em tese é isso. Em tese é isso. E questão de garantia, a garantia que nós temos para as coisas que envolvem o Código de Defesa do Consumidor é garantia legal de 90 dias para bens duráveis e garantia mínima de 30 dias para bens não duráveis. Então, essa é a garantia legal, que se a empresa diz que vai dar uma garantia de 12 meses em algum produto, já extrapolou a garantia legal obrigatória. O que passa ali é garantia que a empresa coloca de livre e espontânea vontade. Então, isso aí, envolvendo a garantia inicial, é só isso. Passou disso, a questão que envolve manutenção a empresa deve, depois que tira o produto do mercado, garantir a manutenção de peças e acessórios para aquele produto por um tempo mínimo, em geral, de 5 a 10 anos. É isso. Muito obrigada por responder essa pergunta. Eu queria agradecer as pessoas que estão comentando no meu batom. Realmente ele é muito bonito. Eu adoro esse batom. Eu adoro já ir nas lives que o povo sempre comenta aqui. Ainda a gente já está no horário, já deu 1 hora de live. Eu vou te pedir para você encerrar falando qual é o número do parecer, para as pessoas saberem se informarem em relação à sessão de fono. Se você saberia nos informar qual que é o parecer sobre sessão de fonoaudiologia, onde que elas podem verificar isso? Gente, nós temos a página na internet da Agência Nacional de Saúde, que é a ANS. Você digita aí no Google a ANS e lá vocês colocam resoluções na ANS. Vai sair uma página com todas as resoluções que a ANS já publicou. Então, vocês, infelizmente, vão ter que procurar uma e vocês vão achar a resolução que fala especificamente sobre a questão das manutenção de sessões fonoaudiólogas. O que eu posso garantir para vocês é que a última resolução de que eu olhei era 48 sessões anuais mínimas obrigatórias. 48 sessões. Muito obrigada por essa live. A gente fez 1 hora assim rapidamente. Muito obrigada pela live. Pessoal, eu vou. Se vocês quiserem o contato do Arlindo, entrem em contato comigo que eu passo o contato dele para vocês. Se vocês quiserem conversar com o Arlindo em relação a alguma coisa que ele possa ajudar, eu passo o contato. É só vocês entrarem em contato comigo para falar sobre isso. Eu espero ter respondido as perguntas de vocês. Em 1 hora a gente nunca vai responder todas as perguntas, né? Porque não é possível. Mas a gente tentou esclarecer de maneira mais generalizada possível. O Arlindo está ali fazendo propaganda do meu livro, que é o Discurso como Surdo, que é um livro maravilhoso, mas hoje não é o assunto da live, tá certo? Muito obrigada, Arlindo, muito obrigada para vocês que estão assistindo de casa, pelas perguntas, e até a próxima, né? Você quer fazer finalizar de alguma forma, fazer um último discurso? Bom, o que eu tenho a dizer, eu acho que eu já falei bastante para vocês hoje, então gostaria somente de reafirmar a minha alegria em estar aqui hoje com vocês. É um imenso prazer dispor do meu tempo para debater um pouco sobre o direito das pessoas com deficiência, principalmente porque eu próprio sou pessoa com deficiência, usuária de implante coclear, a LAC também, que é uma pessoa maravilhosa, com uma história muito linda que vocês devem conhecer. Ela tem uma página aí, que é o DNO, que tem muitas informações, inclusive muita coisa. Então, o trabalho dessa moça, dessa cidadã brasileira, é um trabalho lindo, maravilhoso, que eu admiro bastante. Então, para mim, quando eu recebi o convite de estar aqui na sua janelinha, conversando aqui de forma descontraída, tirando dúvidas dos nossos colegas aí, surdos e usuários de implante coclear, deficiente, auditivo,
foi um prazer pessoal, né, que foi concretizado, porque realmente já tem bastante tempo que eu não vejo a LAC pessoalmente. A última vez, se não me engano, foi em Brasília, num evento lá, junto com o pessoal, os ciborgues, né, de Brasília. Então, para finalizar, é só deixar isso aqui para vocês. Gente, essa pandemia que estamos vivendo não está sendo fácil para ninguém, para ninguém. Está tendo perdas no Brasil inteiro, já são mais de 80 mil pessoas que, infelizmente, perderam as suas vidas, e são pessoas que são entes queridos de pessoas que se vão assim de uma hora para outra e a pessoa fica desamparada. Então, é um período que não é fácil para ninguém. A própria LAC me diz aí nos seus posts, que eu acompanho sempre, que já está há mais de 120 dias em casa, né? Então, não é fácil, não é fácil. E o que ela está fazendo aqui com essas lives, eu entendo como sendo de utilidade pública, principalmente porque ela grava, ela coloca legenda para ter um recurso acessível para os meus colegas surdos e usuários de implante coclear, que use legendas como recurso de acessibilidade, que use como recurso de acessibilidade. E depois, gente, ela sobe esses vídeos para a página dela no YouTube. Inclusive, você vai poder assistir essa entrevista depois e também todas as outras entrevistas que ela já fez, que é praticamente um curso. Ela falou isso essa semana nas redes sociais dela. É praticamente um curso bem completo e bem amplo, que foi feito com todo amor, especialmente para vocês. Então, é isso. Muito obrigado pela presença e estou à disposição de vocês para o que precisar. Tudo bem? Quem quiser falar comigo pode chamar no e-mail e pode chamar também aí pelo, acho que é o direct do Instagram, não sei. Eu tenho a página aí que ela colocou para vocês e eu enviei para vocês vários livros. A LBI, o parecer da ANS e mais algumas coisas que acho que a Like mandou para vocês aí nos links, tá bom? Grande abraço e até a próxima. É verdade. Muito obrigado, Aline, por essa explanação maravilhosa. Beijinhos sonoros para todos e até a próxima live, pessoal.